Uma boa noite a todos e a paz de Jesus permaneça conosco. Retiramos esse tema da revista O Reformador deste mês de junho, num artigo do articulista Cristiano Ochico. Nós sabemos que a gratidão ela faz parte até, de certa forma, das regras de civilização, das regras de boas maneiras. Então, nós acostumamos agradecer, já virou um gesto quase que automático. Muito obrigada. Nós ensinamos para os nossos filhos a responderem de forma educada quando alguém lhes faz assim, algum agrado, algum mimo. É comum até a gente falar com as nossas crianças, e aí, como é que fala? Então a criança, muito obrigada. Então essa é uma forma cordial, civilizada das pessoas se tratarem. Mas Joana de Ângeles nos diz que a gratidão vai além desta forma de civilidade, conforme é colocado, desta forma de agradecimento social, conforme a colocamos. A gratidão é uma virtude moral e que vai muito além dessas aparências. A pessoa grata é aquela que já carrega em si princípios de evolução moral. São aquelas pessoas que já estão atentas para os valores morais e que já começam a praticar através da gratidão. Os ingratos, ao contrário, devem ser considerados pessoas doentes, que trazem ainda consigo a doença da alma, pois que a ingratidão é também uma doença que nos atinge diretamente a alma. E nós temos todos os dias diversos motivos para agradecer, principalmente pela vida. E para que sejamos gratos a esta vida que nos é ofertada por Deus, várias maneiras nós temos de fazer isso. E nós temos o dever de ser gratos também a Deus, servindo a Ele da maneira como podemos. Mas então nós podemos nos perguntar, como podemos servir a Deus, se Deus de nada precisa, Deus já tem tudo? E isso é correto. Deus realmente não precisa de nada. Ele é onipotente, tudo pode. Ele realmente não precisa. Mas Ele quer que nós evoluamos, que nós cresçamos através dos benefícios que podemos fazer à sua criação. E isso envolve não apenas nós, seres humanos, mas também todos os seres, animados e inanimados. Os animais, as plantas, a natureza de uma forma em geral. Se nós observarmos, tudo que temos para a nossa sobrevivência nos é ofertado pela misericórdia divina através da generosa natureza. E quantas vezes nós paramos para refletir sobre isso e para agradecer e para cuidar de tudo isso. Portanto, é muito comum a gente deparar com pessoas que ficam chocadas diante da ingratidão. E dentre elas, os Espíritos nos dizem que a ingratidão dos pais, dos filhos para com seus pais, é uma das formas de ingratidão que mais fere o coração humano, que mais dor causa a quem sofre esse tipo de ingratidão. Mas muitas vezes também, assim colocam os Espíritos,
é uma necessidade do espírito reencarnante passar por aquelas dificuldades para que possam ali também aprender a sua lição. Mas o nosso dever, é interessante isso, que os espíritos nos falam o seguinte, que nós não devemos, quando fazemos um benefício, esperar qualquer tipo de retribuição. Nós devemos fazer bem pelo prazer de fazê-lo e não esperando retribuição. E isso quem nos disse de forma assim contundente foi Jesus. Quando ele nos disse que a nossa mão esquerda não deve saber o que faz a nossa mão direita. Portanto, todos os benefícios que fizermos, toda a caridade, tudo o que fizermos em benefício do nosso semelhante, deve ficar em segredo. Mas, todo benefício que nos for feito, nós temos a obrigação, o dever moral de agradecer. E existem várias maneiras de fazermos estes agradecimentos, que pode ser através de uma prece, através das vibrações positivas em favor dessa pessoa que nos beneficiou. Pode ser fazendo o mesmo que recebemos para outras pessoas. São formas simples que temos de retribuir este bem que nos foi feito, de estender às outras pessoas todo o bem que nos é feito. Nenhum benefício que fazemos aqui na Terra, nenhum, por menor que seja, fica escondido, em vão, não tem utilidade. Se a gente recordar, para vocês já leram aqui, no livro Nosso Lar, no capítulo 14, o Espírito Clarício esclarece a André Luiz que muitos benefícios que ele recebe no plano espiritual é justamente em decorrência dos atos que ele praticou aqui na condição de médico que era. Embora ele não tivesse essa consciência espírita, ele não tivesse ainda essa visão que ele, naquele momento, estava tendo no plano espiritual, mas ele, do seu jeito, já fazia benefício para muitas pessoas. E a oração dessas pessoas em agradecimento a ele pelos benefícios feitos foi assim, de muita valia. Serviu muito para que ele se readaptasse lá no plano espiritual. Isso foi explicado pelo seu irmão, a pessoa que ele estava acompanhando, que era o Clarício. E nós temos uma história interessante, que é contada na evangelização, que é justamente a história de um Tom, que conta que um homem, ele não era uma boa pessoa. Era um homem que tinha muito dinheiro, mas usava mal a sua riqueza. Ele gostava da posse, de possuir, então ele gostava de juntar. Não foi um bom pai de família, não teve muitos amigos aqui na Terra. E quando ele desencarnou, ele se viu num ambiente de muita escuridão, de muita dor e de muito sofrimento. E ele sofria muito com aquilo, ele não sabia, ele estava perdido sem saber o que estava acontecendo. E aí, até que, numa certa época, um espírito compadecido o encaminhou a um local e tinha uma árvore lá muito bonita, cheia de estrelinhas, muito brilhantes. E aí ele explicou para aquele homem que ali era a árvore das preces. E então ele começou a observar, mas não tinha nenhuma prece para ele. Ninguém se lembrou dele, ninguém se dirigiu a ele. E aí então a dor veio redobrada. E foi a dor moral, de saber que ninguém se importava com ele. E coitado, se ele pudesse vir à Terra naquele momento, ele ia perceber que ele não fazia a mínima falta. Pelo contrário, os seus filhos e a sua esposa nem se recordavam mais dele. Pelo contrário, tinha virado uma briga por conta da fortuna que ele tinha deixado. Os filhos disputavam agora a fortuna do pai, sem se importar
qual a sua condição. Mas aí então, o espírito benfeitor que eu estava conduzindo falou assim: não, você está enganado. Tem uma precezinha para você. Está vendo aquela estrelinha que está? Foi uma prece que alguém te fez um dia lá na terra. E então, ele não se lembrava, porque ele não conseguia se lembrar de um único benefício que ele tinha feito. Então, ele perguntou: você se lembra de Jonaquim? Um menino que um dia lhe pediu um pedaço de pão? Então ele voltou à memória e ele se lembrou que realmente um dia uma criança chegou e pediu um pedaço de pão e ele não pegou o pão e deu para o menino. E o menino, muito agradecido, porque estava com muita fome, fez uma oração em agradecimento a ele, por naquele instante, por ter saciado a sua fome. E esta oração então ficou lá guardadinha na árvore das estrelinhas. Ele então se emocionou muito, chorou, se arrependeu e pediu a Deus que desse uma nova chance. E então o Espírito Protetor lhe levou, lhe trouxe até a terra para que ele conhecesse aquele menino, como é que ele estava. Então ele chegou numa carpintaria e lá estava Jonaquim, agora já na faixa dos 40 anos, um homem honrado, trabalhador, honesto, que ali estava executando o seu trabalho. Lágrimas de emoção rolaram do rosto de Barsabás, esse é o seu nome. E então, a divina misericórdia lhe concedeu a oportunidade. E daí, aproximadamente um ano, Jonaquim recebia em seus braços aquele filho tão querido, tão amado. Barsabás se retornava para ali refazer a sua união, refazer os seus caminhos com bases mais sólidas, com base no amor. Então, conforme nós podemos perceber, todos os benefícios que fazemos, eles são colocados perante a misericórdia de Deus. Assim como todos os que nos são feitos, nós temos o dever moral de agradecer. Outro dia nós estávamos assistindo uma palestra virtual no site da Federação Espírita Brasileira, e o expositor, que infelizmente não me recordo o nome, ele falava sobre um tema bastante interessante. Aí você vai gostar, né, Thaís? Ele falava sobre ecologia e espiritismo. Matheus também, né, Matheus? Ele falava sobre ecologia e espiritismo, porque muitas vezes nós não temos noção do quanto uma coisa está ligada à outra. E quando nós estamos falando aqui em gratidão, talvez também seja a hora da gente olhar para o nosso planeta com mais gratidão, da gente observar este planeta que nos serve de casa, que nos ajuda no nosso processo de educação e de reeducação desse planeta, e que possamos cuidar muito bem dele. Os números que esse expositor nos apresentou foram assim assustadores, e de necessidade urgente de que providências sejam tomadas a partir de cada um de nós para que essa situação seja revertida. E ele chamou muita atenção para o consumo exagerado, que cada vez que nós consumimos, não é só uma questão econômica, nós não estamos só gastando mais dinheiro do que deveríamos, ou que poderíamos utilizar em outras coisas. Nós estamos gastando energia e recursos naturais. E muitas vezes nós nem utilizamos aquilo tudo. Nós temos muito mais do que precisamos e estamos esgotando os recursos que o nosso planeta possui. Então, talvez está na hora também da gente olhar essa questão do nosso planeta Terra, de olharmos para ele com mais carinho e com muito mais gratidão. Bom, mas voltando aqui, Joana de Ângeles, ela também nos coloca que devemos ter essa atitude de gratidão perante a vida que temos,
que nem sempre pode ser a que desejamos, mas é aquela que necessitamos para o nosso aprimoramento. Então, ela nos diz, para que olhemos com mais carinho e que aprendamos a agradecer também as dificuldades, os momentos difíceis que nos são apresentados. Nós devemos ter essa postura de entendimento de que Deus ali nos oferece exatamente o que necessitamos para que sejamos felizes. Que pode até não ser do jeito que a gente acha que é, mas certamente é do jeito que a gente precisa que seja. Então, se formos olhar, a gratidão vai muito além do ato de um muito obrigado. A gratidão é um sentimento que internalizamos em nosso coração e é uma atitude, é uma postura de vida diante da obra divina, diante da criação. Quando protegemos a uma pessoa, a uma planta, a um animal, ou quando preservamos os recursos que estão à nossa volta, nós estamos sendo gratos a Deus pelo dom da vida, por tudo que aqui temos. E muitas vezes nós somos tão ingratos, porque Joana diz o seguinte, isso ela diz no livro Convites à Vida. Ela diz o seguinte, que o ingrato é aquele que adota uma postura de egoísmo. É aquele que, vamos falar na linguagem assim mais popular, é aquele que se acha. Então assim, ele acha que ele é merecedor de todas as bênçãos, de todas as glórias, que tudo o que lhe acontece é porque ele merece, assim, mas não naquela postura de resignação, mas naquela postura de soberba. Ele tem porque ele merece. Ele em nenhum momento percebe que recursos são movimentados para que ele seja da forma que é. E ele não tem essa postura de gratidão justamente porque acha que ele é merecedor de todas as bênçãos e de todas as glórias. E o Espírito Santo Agostinho, ele também diz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a ingratidão, ela é um defeito moral que mais se aproxima do egoísmo. As pessoas ingratas são também pessoas egoístas. E nós ficamos esperando grandes coisas para agradecer. Muitas vezes nós vamos agradecer o quê? Não tem nada para agradecer, não. Minha vida é uma vida tão sofrida, tão suada, tão sem graça. Eu vou agradecer o quê, meu Deus? Hoje, gente, a gente tem tanta coisa para agradecer. Se a gente aprendesse com tanta gente mais simples, com tanta gente que tem essa visão tão esclarecedora, tão bonita da gratidão, a gente ia sentir vergonha de dizer que não tem o que agradecer. Existe uma pequena história no livro Histórias para Aquecer o Coração que fala sobre Chris Burger. Chris era um menino de 14 anos e ele ia participar pela primeira vez de uma prova de atletismo. Então, ele ia correr. E ele ficou ali impressionado, olhava para um lado, olhava para o outro, olhava os movimentos das pessoas e estava ali ansioso para que a corrida começasse. E então, finalmente a corrida começou e lá vai Chris. E ele ficou assim atordoado quando ele viu tanta gente correndo, quando ele viu aquele povo todo olhando para ele, ele sabia que ele ia ter que correr. E ele olhava para o asfalto, olhava para os pés, olhava para os lados, e parecia que a vida não passava e a linha de chegada não chegava nunca. E então, daí a pouco, ele escutou que já estava chegando. Ele escutou os alto-falantes anunciarem que a chegada estava próxima. E então, Chris cruzou a linha de chegada em terceiro lugar. E foi aquela festa. É lógico que já fazia algum tempo que o primeiro tinha passado a linha de chegada, mas ele chegou em terceiro. E então, o locutor lá da televisão que estava cobrindo o evento foi todo entusiasmado, entrevistar o primeiro lugar e tal. E quando ele chegou, a entrevista estava quase acabando. Então ele chegou perto do moço lá, do repórter, e
e falou, bateu no ombro dele, quase se convidou para que ele fosse entrevistado e falou que ele estava muito feliz. Olha, você não acha que é assim muito bacana chegar em terceiro lugar? Aí o repórter ficou constrangido e foi ali fazer a entrevista. Como que, irmão, como é o seu nome? Eu me chamo Chris Burke. E aí falou, eu estou muito feliz porque eu cheguei em terceiro lugar. Você não acha que essa história é bacana? Eu cheguei em terceiro lugar. E aí o repórter confirmou, é muito bacana, realmente você foi muito bem colocado. Chegar em terceiro lugar é uma honra. E Cris, então, e ele falou, então, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Ele gostaria sim. Eu gostaria de agradecer. Agradecer a Deus e agradecer a todos vocês aqui, que eu sei que estavam torcendo comigo. Cheguei em terceiro lugar. Isso para mim é uma honra muito grande. Detalhe, Cris tinha síndrome de Down. Na época, com 14 anos, com síndrome de Down, participou dessa corrida e ficou muito feliz por ter chegado em terceiro lugar. Mas outro pequeno detalhe, só haviam 3 pessoas competindo. Então, que nós possamos também, através dessas... E Cris depois se tornou ator, ele fez por alguns anos um seriado nos Estados Unidos chamado E a Vida Continua, ou Além da Vida, uma coisa parecida. Mas assim, que a gente possa aprender que nós temos todos os motivos do mundo para agradecer. Até mesmo quando aquilo que almejamos não acontece. Certamente, grandes lições nós aprendemos. Então, eu vou pedir permissão de vocês para tomar por empréstimo aqui as palavras de um senhor chamado José Abreu, que fala sobre a gratidão da seguinte forma. Eu te rendo graças, Senhor, pela graça da vida e pela bênção da reencarnação. Graças pelo corpo maravilhoso que nos destes, pelo ar que respiramos, pelo chão que pisamos, pelo céu que nos cobre. É maravilhoso, Senhor, saber que a vida não se limita ao corpo material. É maravilhoso saber que os que choram serão consolados, que os humildes serão exaltados no milagre da tua misericórdia. É maravilhoso, Senhor, que os mutilados e os cegos, os mudos e os paralíticos, e os que se arrastam na mendicância, possam esperar em Ti a compensação das suas aflições. É maravilhoso, Senhor, saber que as nossas dores aqui na terra não têm comparação com as bênçãos que virão após as lutas, após as guerras, após os nossos sofrimentos, se forem enfrentados com dignidade e resignação. Te agradecemos, enfim, Senhor, pela graça da fé, que nos reconcilia com a tua justiça e nos permite a graça de te conhecer. Muito obrigada a todos vocês pela respeitosa atenção. Um bom recesso para todos. Um bom forró também para todos. E que tenham